5 acontecimentos internacionais que todo empresário rural deveria estar sabendo. Sejam todos muito bem-vindos. Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite para os amigos do canal da Rocha Mazo Advogados. Pensando em vocês, trouxemos mais uma variação e mais um fator diferencial que vai fazer você, empresário rural, empresária rural, estar preparado para não só o ontem, mas para o hoje e para o amanhã. Nesse quadro Campo Internacional, reagiremos às principais notícias que aconteceram no intervalo semanal de segunda a segunda-feira. Os quadros e episódios virão sempre na terça-feira, analisando esse recorte semanal. Hoje, como dito no título, analisaremos 5 diferentes notícias. Hoje estou aqui com o Pedro Avelino, no comando da edição. E aí, pessoal? Peço para o Pedro passar, por favor, para a gente estar apresentando para vocês quais serão os 5 temas que serão tratados no vídeo de hoje. No vídeo de hoje, primeiro trataremos da notícia que a União Europeia vai retomar as importações do frango do Brasil. Em segundo lugar, o café do Brasil cai à venda nos Estados Unidos por conta da tarifa de 50%. Terceiro lugar, a soja brasileira está cada vez aumentando suas vendas, é o que está se destacando aqui no agronegócio brasileiro. Quarto lugar, a Argentina reduziu os impostos de exportação para conseguir vender mais, virando um grande concorrente no Brasil, rivalizando bem. Em quinto lugar, os Estados Unidos, com o Trump, por meio das políticas de taxação ao Brasil, a exportação de carne bovina também foi afetada e vai cair ainda mais em um cenário de manutenção da taxa. Bom, esse é o nosso sumário, essas serão as 5 notícias dessa última semana que serão tratadas no vídeo de hoje. E peço licença para vocês, para antes de começarmos analisando cada uma delas, para eu me apresentar. Pode passar, Pedro, por favor. Bom, alguns de vocês já me viram participando em alguns vídeos, mas me apresentando, meu nome é Pedro Rocha, eu sou o Rocha da Rocha Mazo, sou advogado e especialista em Direito Internacional pela Universidade de São Paulo, na tela agora está a minha monografia, e também especialista em Direito Contratual pela PUC de São Paulo. Na minha tese de Direito Internacional, na minha monografia, eu defendi e estudei a contribuição nacionalmente determinada, submetida pelo Brasil em 2024. Para fazer um recorte bem pequeno, para não fugir do tema proposto do vídeo, é a chamada NDC. É onde o Brasil submete nas conferências climáticas que tem as políticas que vão ser implementadas no território nacional para reduzir os gases de efeito estufa, os famosos GEE. E para isso, o principal vetor de transformação que o Brasil tem, tanto financeiramente quanto nesse campo de mudança climática, é o agronegócio. Por isso, as principais políticas contidas na NDC traz mudanças consideráveis para o agronegócio. No meu trabalho, a gente explorou as principais políticas, né? Então a gente estudou o programa ABC+, o Plano Nacional de Crescimento Verde, que é o PNCV, o Sistema Brasileiro de Comércio de Emissões, que vai regular o mercado de carbono brasileiro. Em programas tangenciais ali, a gente trouxe também de pastagens degradadas, de reaproveitamento, enfim, de todos os programas e políticas que envolvem agronegócio e políticas climáticas. Depois eu apresentei as dificuldades que tem para os produtores e produtoras aqui com vocês, os empresários rurais, de estarem tomando esse crédito. Falei um pouquinho da desproporção contida ali da verba que vai mais ao centro-oeste, mais ao sudeste, dos produtores das outras partes do país que ainda tem uma dificuldade em operacionalizar essa verba, da dificuldade de ter esse laudo técnico de comprovação, enfim, para não me estender mais, esse foi o meu trabalho, estudei da ótica internacional as políticas nacionais. Esse quadro que estamos inaugurando hoje, que é o Campo Internacional, como dito anteriormente, ele vai ao ar todas as terças-feiras e o enfoque dele é tratar as notícias que repercutem no agronegócio. Porém, caso vocês gostaram desse tema, das contribuições nacionalmente determinadas, ou têm interesse que eu traga esse olhar mais internacional sobre as políticas nacionais, deixem aqui nos comentários que eu posso criar uma série de conteúdos para vocês trazendo essa visão mais internacional do direito e do agronegócio brasileiro. Pode passar, Pedro, por favor. Então, invadindo já o tópico 1, que é a primeira notícia que a gente quer tratar aqui com vocês, que é a União Europeia retomando as importações de frango do Brasil após a gripe aviária. Pode passar, Pedro, por favor. Aqui é uma notícia da Reuters que traz que a União Europeia, traduzindo para vocês, ela vai reabrir o mercado para o frango brasileiro depois da gripe aviária
ter interrompido essas exportações. E aqui, quando a gente fala de um mercado sendo reaberto ao Brasil, de gripe aviária, a gente sempre pensa, quando a gente fala em agronegócio, em safra, em dinheiro, em crédito, custeio, e qualquer problema que pode ser gerado, a gente fala que tem as dores invisíveis que o produtor, que a produtora, que o empresário rural não controla. Clima, mercado, política e guerra. Nesse caso, é algo que fugiu do controle do produtor, da produtora. Então aqui, inclusive, não invadindo o campo de estudo do Dr. Bruno Maso, que tem essa diferenciação, que é o nosso advogado com mais de 20 anos de bagagem já no agronegócio, que pode municiar vocês de provas e elementos para pedir um alongamento de dívida, a reabertura do mercado é algo que faz você voltar ao status anterior. Porém, se você teve perda enquanto o mercado não foi reaberto, pode ser o momento de você se documentar e fazer o alongamento de dívida. Então, só esse parênteses, que foge um pouco a abordagem internacional, tem a ver com mais o que o Dr. Bruno fala com vocês aqui no quadro Seu Direito no Agro de quarta e sexta-feira, e ele já deve ter tratado com vocês esse tema do alongamento de dívida. Então, qualquer perda que ocorreu nesse período em que não foi reaberto o mercado, pode sim ser tratado e resolvido. Agora, trazendo uma abordagem, o que a reabertura desse mercado da União Europeia vai afetar você, produtor, você, produtor. Em primeiro lugar é a demanda e preço do frango, que tende a subir, porque com um potencial comprador menor, comprando em menos escala ou não comprando, vocês ficam com mais opções de venda, e tudo no mercado é oferta e procura. Então, quando temos a União Europeia no nosso cardápio de compradores, o valor agregado do frango brasileiro cresce. Então, assim, vai ocorrer a reabertura do prêmio para cortes específicos. Tem também o sinal regulatório, ou seja, ele vai reabrir, mas ele vai reabrir ainda com alguns poréns. E o que são esses poréns, esses sinais regulatórios? A chancela europeia tende a irradiar confiança para outros mercados exigentes. Então, assim, se a União Europeia reabre, é porque ela tem um critério de análise bem mais criterioso que alguns países que ainda estavam a comprar o frango brasileiro. Então, se a União Europeia compra o frango brasileiro, ela pode servir de paradigma, ela pode servir de exemplo para outros mercados que ainda não reabriram voltarem a abrir para exportação, para importação, no caso deles, então, o frango estará indo para lá, de importação do frango brasileiro. Então é um movimento de mercado positivo ao Brasil, ao mesmo tempo que você, produtor, produtora, que tem a sua granja, que produz o frango, e é um empresário rural desse ramo tão específico quanto o que sofre com a gripe aviária, né, que é esse ramo mais de exportação e comercialização de frangos, fique atento para a reabertura do mercado da União Europeia. E aqui, fazendo de novo um parênteses dentro do giro internacional, eu sempre digo, quando eu converso com meus colegas internacionalistas, que ao mesmo tempo que o direito internacional é um mundo à parte, ele é multidisciplinar com o direito interno. O que essas palavras difíceis querem dizer? O estudo do direito internacional ele tem muita relação com o estudo do direito nacional. Então, a gripe aviária é algo que nunca antes tinha sido diagnosticado dentro do território brasileiro, mas uma vez diagnosticado, o produtor passa a ter mais um inimigo invisível, junto, igual eu falei, com clima, mercado, guerra e política, a tomar cuidado. Ou seja, você que é empresário do ramo de frangos, se ocorrer uma nova gripe aviária em dezembro e em janeiro, esse mercado que reabriu, a tendência é fechar novamente. Então, por isso, você precisa de uma boa gestão, uma boa organização, para não ficar refém desse inimigo invisível que você não pode controlar. Por isso que hoje, a Rocha Maso, ela conversa com vocês, empresários rurais, muito com essa abordagem de gestão, preparação e documentação, para aproveitar uma boa safra, para aproveitar uma boa criação, mas ao mesmo tempo não se frustrar e não comprometer o seu negócio quando uma situação que foge ao controle acontecer. Ou seja, você tem que estar no controle mesmo quando parecer não estar. Teve uma gripe aviária, fechou o mercado da União Europeia, quais outros mercados estão abertos e deixa eu registrar a queda do preço da minha venda, da minha exportação, para se eu precisar pedir o alongamento ou a prorrogação junto ao banco que custeou o meu crédito, eu assim poder fazer. Então, esse é o parênteses que eu acabo por fechar aqui, que mesmo que tenha um sinal muito claro de que o mercado, de que o clima e de que agora essa gripe é um inimigo invisível e ela pode voltar a qualquer momento,
não está no seu controle, tem sim como você controlar e se respaldar para evitar que um cenário ruim possa ser um desastre, tá bom? Agora, e quais indicadores você pode monitorar? Você pode fazer o status de habilitação, né? Por causa que é listar quais estabelecimentos estão autorizados para estar fazendo a compra, quais são seus potenciais exportadores. Toda notificação sanitária que tiver um mapa de foco, você está seguindo e você tem a recomendação. E comparar o spread de preço da União Europeia com de outros destinos, para decidir onde alocar volume. E a orientação sempre também agora, como advogado que cuida de muitos empresários, é não ter toda a sua produção destinada para um só exportador, ou seja, eu exporto todo o meu frango para a União Europeia. É algo perigoso e que condiciona o seu negócio a esse mercado estar sempre aberto e ao seu controle, tá? E agora, para cada uma das notícias, ao final, eu vou trazer para vocês cenários e projeções. De mais curto prazo, que aí é 30 a 60 dias, e mais de médio prazo, que é de 60 dias a 180 dias, que é mais de meio ano. No curto prazo, vai ter uma retomada faseada, uma disputa por slot logístico, um prêmio de melhor onde a habilitação está ativa. Ou seja, por exemplo, a União Europeia reabriu o mercado. Mas não é porque ela reabriu o mercado que ela vai estar consumindo a mesma quantidade de frango brasileiro que ela consumia antes da gripe. Então, utilize dessa reabertura sem fechar os olhos para os antigos mercados, mesmo que o preço da União Europeia esteja bom. Tenha esse controle da sua operação. Em médio prazo vai ocorrer a normalização do fluxo. Os importadores vão exigir talvez cláusulas mais rígidas de biossegurança, por isso que se você conseguir utilizar dessa gripe aviária para aumentar um pouquinho o seu padrão de controle da sua própria produção, isso vai te ajudar a destravar novos e futuros contratos que você venha assinar para garantir que você, como um empresário rural desse ramo, é diferente dos demais empresários do mesmo segmento. Pode passar para a próxima notícia, Pedro, por favor. Temos duas notícias que estão relacionadas com a tarifa dos Estados Unidos, que é a notícia 2 e a notícia 5. A 2 tem a ver com o café, a 5 com a carne. E agora vamos tratar do café, uma abordagem um pouco mais rápida. Aqui temos uma notícia que o colunista Oliver Griffin trouxe de uma visão ainda americana, mas com base na declaração do presidente aqui do Brasil do Secafé. Ou seja, a declaração dele, do presidente da Secafé, repercutiu nos Estados Unidos. Que o café brasileiro exportado para os Estados Unidos tende a diminuir, a perder volume por conta das tarifas, se as tarifas ficarem, né? Se as tarifas permanecerem. E como que o café do Brasil está fall further, que é despencando, né? Como que essa venda desse café brasileiro para os Estados Unidos está despencando? O Brasil foi muito afetado nesse ramo do café por causa que, mesmo tendo a taxação, tiveram alguns produtos que foram excepcionalizados. O café não foi um deles. E as exportações de café para os Estados Unidos caiu fortemente depois dessa tarifa extraordinária, enfim, sem entrar no âmbito do motivo da tarifa. Mas há desvio de rotas para outros mercados. Então, o produtor de café brasileiro, para ele não ficar, igual eu disse na última abordagem, refém de um só mercado, só vender para a União Europeia e ficar refém da União Europeia reabrir ou abrir o mercado, o produtor de café já fez esse movimento. Então, ele está vendendo para outros destinos que não só os Estados Unidos, não está mais concentrando nos Estados Unidos. Então, essa declaração do presidente aqui do Brasil, da Secafé, fez com que isso tivesse repercussão no próprio Estados Unidos. Que a notícia que caiu a venda para os Estados Unidos vai fazer o preço do café interno nos Estados Unidos aumentar. Então, entende que a política internacional ela é um tabuleiro de xadrez que parece que é jogada. O presidente da Secafé brasileira dá uma declaração, emite uma nota, afeta o mercado interno dos Estados Unidos, que há uma pressão política no mandatário dos Estados Unidos e no mandatário brasileiro. Enfim, o que eu estou trazendo para vocês aqui é: o Brasil está vendendo menos café para os Estados Unidos. Essa é uma decisão inteligente enquanto há a tarifa, por causa dessa difusão, desse volume em diferentes compradores, então exportando para diferentes destinos, mas ao mesmo tempo os Estados Unidos é um grande importador do café brasileiro. Então essa situação, enquanto ela ainda está ocorrendo, ela gera uma instabilidade que não há nem como fazer uma projeção muito grande, porque depende desse tabuleiro, desse xadrez internacional, como ele vai ser
ou permanecer, ou ele vai ser revogado, ou vai ter uma sessão, enfim. Aguardaremos cenas dos próximos capítulos dessa discussão Brasil e Estados Unidos em relação à taxa. Mas o importante nesse meio tempo é os produtores de café brasileiros continuarem fazendo o que eles estão fazendo, difundindo as frentes de exportação. Então, assim, o mercado brasileiro que concentrava vendas nos Estados Unidos sente a perda de volume. Nesse momento, ele era um principal comprador nosso. O que a gente precisa fazer é abrir essas novas frentes de venda. Não é fácil e não é automático. Eu não estou dizendo para vocês que é um movimento natural e imediato. O Brasil sofre e, ao mesmo tempo, os Estados Unidos também sofre porque o mercado interno americano ele vai ter esse volume de café mantido porque vai ser abastecido, só que o preço do café lá nos Estados Unidos vai subir, tá bom? Então tem um risco político comercial, as mudanças súbitas na tarifa desestabilizam os contratos sem cláusulas de adaptação. Vai ter a redestinação, né, que é o direito de alterar o porto do país sem multa com ajuste de fretes e prazos. Aqui eu estou falando mais numa análise contratual de quem tinha contrato de exportação para ser feito aos Estados Unidos antes da cláusula, tá? Antes da taxa. A reprecificação ela é automática, que foi o que eu estava dizendo agora, por causa que todo o mercado, todo produto atende à lei, que é a oferta e demanda. Então, vai ter gatilho vinculado à tarifa, câmbio, índice de referência, isso é normal. Agora, fazendo a análise de projeção, igual eu fiz da primeira notícia, no curto prazo, a projeção que dá para a gente se fazer, se mantido o cenário igual está hoje, porque eu falei, depende da taxação ser mantida ou ser revogada, mas se mantida igual hoje, a tendência é a manutenção da tarifa. O exportador brasileiro deslocar volumes mais para a América Latina, para a Europa, para a Ásia, por conta de pressão logística, de conseguir distribuir o café para outras frentes. E a médio prazo é a estabilização de novos canais. Se mantida essa taxa para os Estados Unidos, o Brasil vai ter que diversificar a frente de exportação. Nesse momento, o Brasil está fazendo isso. Daqui a algum momento, se a taxa for mantida, a tendência é esse movimento de diversificação criar um pouco mais de raiz. Tá? Mas o que é provável do ponto de vista internacional é que em algum momento, nesse meio tempo, tenha algum tipo de barganha política, quer dos Estados Unidos com o Brasil, quer do Brasil com os Estados Unidos, para diminuir ou encerrar essa taxação com algum acordo bilateral entre os dois países, sem envolver nenhuma ligação política. É muito provável que isso ocorra por interesse dos dois países, porque eles não querem se prejudicar dentro de um mercado de consumo, tá bom? Pode passar, Pedro, para o próximo slide, por favor. Aqui a gente vai falar da soja. E aqui, quando a gente vai falar da soja, eu até condensei 3 notícias em só uma. Depois, aqui, uma coisa que eu deixei de falar, e até peço desculpas no começo do vídeo, é que todos os links de cada uma dessas matérias que a gente está trazendo vai ser fixado no primeiro comentário logo abaixo do vídeo. Então, para você que quer saber onde encontrar essas matérias, eu me baseei em mais de uma matéria para cada assunto tratado aqui, normalmente em 5, 6 matérias. Então todas estarão disponibilizadas logo no primeiro comentário embaixo aqui do vídeo, é só você clicar, você vai ter acesso e ser redirecionado para todas elas. Então, da soja, o que eu estava dizendo é que eu condensei 3 pautas diferentes que ocorreram nesse intervalo semanal anterior, que, primeiro, o Brasil está produzindo muito bem soja. Mira uma safra recorde. Segundo ponto, o fator ESG, que está ligado mais ao direito ambiental, que depois a gente pode explorar um pouquinho a sigla, né, mas que fala de governança social e meio ambiente, que é environmental, ele pressiona, todo mundo que adota um padrão ESG, ele pressiona que o consumo, para você estar comprando, esteja associado a boas práticas ambientais. Então aqui a gente vê que a União Europeia e outras frentes, elas trazem um dossiê de documentos ambientais maior para você poder vender para eles. E eu vou abordar isso nesse vídeo. E no final, que a China desloca compras dos Estados Unidos, e a gente vai tratar também como a China está tendo um oportunismo mercadológico para conseguir abocanhar algo que iria aos Estados Unidos dessa soja. Tá bom? Pode passar, Pedro, isso? Então, a gente trouxe aqui uma outra notícia que viralizou lá fora, que é como o mundo, né, prova que a soja está comendo a Amazônia brasileira. E aqui é uma notícia que eu quero trazer para vocês, independentemente de concordar, discordar, de adotar um tom político ou não adotar um tom político. O ponto em comum é como que a soja brasileira está sendo divulgada lá fora. É esse o meu olhar aqui é técnico e não político.
A soja brasileira lá fora está sendo vista como um ativo do Brasil e os outros países, até para lucrarem com isso, eles não trazem somente os pontos positivos da soja brasileira estar num bom momento. Eles trazem também os pontos negativos. E quais são os pontos negativos a serem explorados nesse viés? É o desmatamento, é imagens como essa, que eles trabalham para tentar... escavadores desbloqueiam pedras e barragens de bancos no Brasil, em Porto Velho, Rondônia, que contém erosão causada pela hidrovia de Santo Antônio. Então, assim, eles trazem essa pegada que o Brasil está destruindo o meio ambiente. Estou dizendo que sim ou que não? Não estou entrando neste comentário. O que eu quero trazer para vocês é que o Brasil ele está numa safra recorde de soja, ao mesmo tempo tem pressão ESG por rastreabilidade, desmatamento e verificação por talhão, ou seja, do Brasil comprovar que ele adota práticas sustentáveis ambientais, então tem sim essa pressão externa, eu estou trazendo para vocês aqui, e também ao mesmo tempo falando um pouquinho de geopolítica, como a China reduz compras dos Estados Unidos e amplia janelas na América do Sul. Então você vai ver que a Argentina ela se torna um pouco mais competitiva no curto prazo, por conta até do que a gente vai falar na próxima notícia, que é essa redução de imposto de exportação, tá bom? Mas continuando nessa, por que importa esses três vetores? O que essas três notícias que eu condensei que é? A soja brasileira está num momento muito bom, os estados fora do país, ou seja, os estados da América do Sul, da América Latina, dos Estados Unidos, da Europa e até da África pressionam o Brasil por uma agenda mais ambiental, como isso influi? Em terceiro lugar, a geopolítica. O que eu quero dizer aqui? Oferta maior reconfigura a demanda e mexe em prêmios. No acesso ao mercado, os compradores top, ou seja, os que pagam mais e pagam melhor, eles exigem esse dossiê ambiental. Sem isso, acaba que o preço da soja brasileira baixa, se a gente não conseguir comprovar essa rastreabilidade, tá? Então, os riscos regulatórios existem. Inclusive, pesquisem depois, pode ser no Google, aqui no YouTube, em qualquer lugar, a sigla EU, né? No caso de União Europeia, né? EUDR. Você vai ver que a União Europeia ela já tem pronta e já era para estar valendo, inclusive ela suspendeu para conseguir comprar um pouquinho de soja ainda, mas ela suspendeu e vai entrar em vigor essa nova taxa que chama EUDR. O que isso quer dizer? Que eles só vão comprar, a partir de agora, produtos de outros países, eles só vão importar a partir do momento que eles conseguirem comprovar que essa prática de produção do produto consegue ser rastreada e verificada que adota padrões ambientais suficientes. Então está em vias de ser adotado pela União Europeia o EUDR. Então depois pesquisem, eu posso trazer um vídeo específico sobre isso, se for do interesse de vocês, deixem aqui nos comentários. Os impactos contratuais e operacionais é que cláusulas ESG vão ficar mais comuns quando você for fazer essa exportação para a União Europeia, tá? E contratuais e ainda operacionais aqui dentro é que você vai ter que ter o CAR e o GEO por talhão, vai ter uma auditoria, vai ter que monitorar, reportar e verificar todo o que foi feito na sua produção para você conseguir comprovar na hora de exportar que você está dentro dos limites legais e trabalhando dentro de uma agenda ambiental para exportar para a União Europeia. Vai ter que trazer garantia de conformidade, né? Porque pode ter até penalidade por falsidade documental, que é o greenwashing que a gente fala, mas aí já são conceitos muito técnicos que cada um deles precisaria de um vídeo específico. Mas tendo interesse nisso, deixa no comentário, a gente conversa e eu posso gravar um vídeo sobre. Tá bom? Então, avançando nesse cenário, quais são as projeções de curto e médio prazo para a soja brasileira? Quem tiver um dossiê ESG sólido vai conseguir prêmio, vai conseguir vender a soja melhor lá fora. Quem não tiver, a União Europeia deu uma freadinha no EUDR para conseguir comprar, mesmo de quem não tem esse dossiê ESG. Mas no futuro próximo, e eu digo no futuro próximo mesmo, acredito que no ano que vem, no máximo na metade do ano que vem, a EUDR já vai estar em vigor. Então a exportação ela vai ser mais difícil para quem não conseguir se inserir nesse mercado um pouco mais ambiental do agronegócio. Tá? Então uma orientação de adaptação. Por enquanto você não vai estar sentindo ainda os efeitos disso. Pode sentir no sentido de vender melhor,
mas não vai não vai ser afetado no sentido de não conseguir vender. Mas no futuro próximo você pode ter essa dificuldade para alguns mercados se você não comprovar a rastreabilidade do seu produto. No médio prazo, que eu acabei avançando já na explicação, os contratos verdes vão se tornar pré-requisito para clientes nível A. Então, os melhores clientes, os que pagam melhor, vão ser os para quem você entrega um dossiê documental. Então, você vê que tudo que a gente está tentando criar como comunidade aqui na Rocha Maso gira em torno de ter documento, de ter uma gestão muito boa da sua produção, de você começar a criar um dossiê, criar uma cultura empresarial de documentação e como isso está indo de acordo com o que o mundo está pregando. Então, o que a gente fala aqui para vocês é um cenário muito mais educativo, um cenário de preparação. E a gente está do lado do produtor, da produtora, que a gente quer criar esse movimento para se tornarem empresários rurais, para estar fazendo essa mudança de mindset, de criação de documentação. Alguém sem documentação é como se fosse alguém sem história. Você precisa provar a sua história, você prova a sua história por meio de documentos. Então, pode passar agora para a próxima notícia, o tópico 4, né, que é o slide 7 agora da nossa apresentação, que é que a Argentina reduz impostos de exportação. Como que isso pode afetar o Brasil? Bom, é uma vizinha que vende muitos produtos também na agricultura deles, ligados à agricultura brasileira. Então, ele é um rival competitivo quando a gente está falando de exportação. E eles reduzindo impostos de exportação vai fazer com que os produtores e as produtoras do mercado interno argentino vendam por melhor preço. Então isso afeta sim a competitividade brasileira. Pode passar, Pedro, para a notícia. Ó, aqui é uma outra notícia vista do ponto de vista do exterior. Então eu estou querendo trazer sempre isso para vocês. Normalmente a gente consome muito o que está no noticiário aqui do Brasil, no noticiário interno. Mas a gente deixa de visualizar o que está no noticiário externo. E se a gente é produtora no Brasil, e a gente quer exportar, a gente não vai estar vendendo para quem está aqui dentro. A gente vai estar vendendo para quem está lá fora. Então a gente tem que olhar as notícias e ver como o mundo, como o globo está visualizando a gente, também da ótica de lá para cá e não só a gente olhando com os iguais. Então o que eu trouxe é a forma como o mundo viu essa medida da Argentina. Então eles também colocaram que a Argentina suspende as taxas de agroexportação para conseguir melhorar um pouco essa tendência com o dólar. Então, o que é isso? O que a Argentina mirou? É uma medida fiscal temporária que reduz e zera alíquotas de exportação para destravar vendas, né, de soja, até para competir com a soja brasileira, de milho, de trigo, enfim. A China, por que eu disse da China e disse de geopolítica quando eu falei de soja lá em Vetor? A China viu nisso uma baita oportunidade para conseguir estar comprando cargas rápidas. Poxa, a Argentina baixou os impostos de exportação. Então os produtos da Argentina vão estar muito mais baratos que das outras frentes para eu poder comprar agora e me abastecer. Então vamos lá, vamos comprar um monte de coisa da Argentina. Num primeiro momento, a Argentina rouba um timing, né? Então assim, um timing de venda. Que o Brasil está com esse problema da taxação dos Estados Unidos, a gente está vendo que algumas vendas das exportações brasileiras está caindo. Um dos mercados para o qual o Brasil está vendendo é a China. E a Argentina reduzindo os impostos de exportação, ela quis meio que pescar o peixe que o Brasil estava pescando, que era a China. Então ela pegou esse timing de venda e trouxe para ela, com essa redução temporária. Vai acabar tendo uma reprecificação, porque o Brasil vai querer combater essa exportação argentina, tá? Mesmo que ainda assim tenha mais impostos por conta da cadeia nacional. Como um efeito cascata, a logística e o câmbio vão reagir, né? Normal. E as decisões de plantio e de venda podem ser ajustadas nesse período, mas é algo que é uma tendência de momento, de curto espaço de tempo. Eles não vão conseguir manter essa redução, essa quase eliminação de alíquota por um período determinado muito grande. Foi mais uma janela, um intervalo que eles viram interessante. Reduziram, vão fazer as vendas, vão voltar as alíquotas. Então, assim, os impactos contratuais têm que estar atrelados sempre à cláusula de proteção de reprecificação, isso quando você for fazer suas exportações, e ter gestão de estoques, né? Então, gestão de estoque o que é? Eu sou um empresário rural.
Eu vou vender agora por um valor menor, né? Ter um prêmio, ter um rendimento menor para eu não deixar esse estoque aqui parado? Ou eu vou deixar esse estoque para esperar um pouco para ver se a alíquota volta a subir na Argentina para eu conseguir ter um preço mais competitivo para eu ter um lucro maior? Essa é uma decisão empresarial no fim do dia. Tá bom? Mas quais são os cenários, como a gente sempre diz? O cenário de curto prazo, a Argentina vai capturar parte dos embarques, vai ter mais vendas que o Brasil nesse curto espaço de tempo, e o Brasil vai perder algumas negociações quando comparado com o preço do mercado argentino. Mas depois, no médio prazo, eu até reduzo, o médio prazo eu tinha falado de 60 a 180, aqui eu falo de 45 até 120 no máximo. Essa janela argentina vai fechar, eles vão voltar às alíquotas. O Brasil vai retornar se tiver uma agilidade comercial e uma capacidade logística que a gente já demonstrou ter em razão do Brasil ser um bom exportador, né? Então, assim, uma conclusão que a gente fica é reprecificar ofertas em tempo real, conversar diariamente para testar a evolução do mercado e tomar sempre essa decisão comercial entre vender agora por um preço menor ou esperar o gás da Argentina esvaziar. Eu brinco como se fosse essa decisão da Argentina uma Coca-Cola de 2 litros que você abre e não toma no mesmo dia. No dia que você comprou, você pagou mais barato, você conseguiu, mas depois o gás vai acabar e a Coca-Cola naturalmente vai ou você toma ela logo ou vai acabar o gás. Com a Argentina vai ser isso. Enquanto a Coca no começo está gostosa, você toma, mas depois que acabar do gás, aí o Brasil retorna e vai continuar vendendo em cadeia normalmente. Pode passar para a próxima notícia, Pedro, por favor? Que agora é a última, né? É a quinta notícia, então concluímos aqui o top 5 prometido no vídeo. Depois vamos ter só uma conclusão. Mas é da carne bovina. A carne bovina brasileira, ela deve cair ainda mais se mantida a taxação dos Estados Unidos. Eu explico. Só um intervalo. Ó, aqui a gente pode ver um stand da JBS. Pode ver ali na legenda do vídeo. Que é a maior produtora de carne do mundo, né? Em Santana do Araguaia, aqui no Pará brasileiro. Agora essa foto é de 11 de setembro deste ano. Também uma notícia da Reuters que fala que a exportação da carne brasileira tende a despencar, né? Fall further, como na primeira notícia, despencar em setembro, afetado por tarifas. Então, assim, é uma notícia trágica que foi noticiada aqui no mercado interno e reverbera no mercado externo também. Por isso que eu, assim, posso afirmar para vocês que a taxação americana, quer qualquer lado que venha a ceder, vai ocorrer e não vai demorar. Eu acredito mais alguns meses no máximo. Mas essa é uma projeção arriscada de se fazer. Eu estou até me arriscando um pouco, porque depende de geopolítica e não tem como qualquer pessoa fazer essa análise técnica. Mas do ponto de vista mercadológico, a manutenção dessa taxa ela é um prejuízo enorme, não só para o Brasil como para os Estados Unidos. Por isso que eu acho que é inviável a manutenção por muito mais tempo para os dois países. Tá? Por isso que eu acho que ela deve acabar caindo. Mas o que está acontecendo? Que essas sobretaxas dos Estados Unidos, né, derrubam os volumes brasileiros. Aí os países México, Paraguai e Argentina vão ocupar esse espaço que o Brasil deixa, né, essa lacuna que o Brasil deixa nos Estados Unidos, são completados por México, Paraguai e Argentina, na sua grande maioria. E aí o que acaba acontecendo é um movimento muito interessante. O México, o Paraguai e a Argentina precisa vender carne para os Estados Unidos. Só que vendendo a carne para os Estados Unidos, o estoque deles nacional fica desabastecido. E o Brasil substitui os Estados Unidos vendendo para o México, para o Paraguai e para a Argentina. É um efeito dominó e cascata muito engraçado, por causa que eles tomam o nosso lugar vendendo para os Estados Unidos e a gente vende para eles, porque eles precisam abastecer o mercado interno deles. Então a tendência é essa agora, tá? E os exportadores brasileiros que vendiam para os Estados Unidos, além de abastecer esses países que agora estão exportando aos Estados Unidos, tendem a destinar muita carne para a China, tá? Oriente Médio principalmente também. Acredito que o Dr. Bruno Mas ele fez um vídeo disso, do novo foco da destinação da carne aqui no Brasil. Eu vou pedir para o Pedro depois deixar no link aqui ou num comentário, que vocês podem ver, é um tema bem interessante também, de onde pode estar sendo alocada essas novas vendas com a taxa do Trump. E por que isso importa? O preço, com essa mudança de rotas, né, de exportação, ela tem alterações no como eles querem o corte da carne,
como eles querem os prazos de envio, os padrões de higiene sanitário de cada país é diferente de um país para o outro, o preço da arroba também tem diferença, tem um risco político comercial, né? Quanto tempo que vai durar essa crise diplomática, que foi essa projeção que eu fiz alguns minutos atrás? Essa resposta ninguém tem. Eu acredito, então é uma opinião do Pedro Rocha, que isso não é sustentável no médio prazo, por causa que afeta os dois mercados. Então não é uma decisão lógica, mas em política nem sempre tudo é lógico. Tá? Então os impactos contratuais e operacionais é normal terem reprecificações automáticas. O que eu quero dizer com isso? Se o Brasil tinha um contrato de exportação para os Estados Unidos já pré-definido antes da taxação, é normal as duas partes dialogarem, apontarem o fato novo, que é, no caso, uma força maior que acabou acontecendo, que é essa disputa geopolítica, né? Então, acabou afetando a capacidade de abastecimento e de cumprimento contratual. O câmbio pode ter também uma cláusula de proteção cambial para os fluxos de dólar, porque a tendência com essas taxações também é o dólar ter um reflexo no preço do real, quanto que o real corresponde ao dólar. Então, para ter uma cláusula de... Ou você faz uma estabilidade numa taxa já de venda, ou você meio que coloca uma margem de ajuste por volatilidade. Tá? Os cenários e projeções é para que em 30 a 60 dias tenha uma queda adicional para os Estados Unidos, então diminui um pouquinho mais ainda as exportações para os Estados Unidos, aumente as exportações para a China e Oriente Médio. É possível uma pressão temporária no boi gordo, é bom acompanhar também. E no médio prazo, tende a estabilizar em um patamar menor para os Estados Unidos, com o Brasil se acostumando a vender menos para os americanos e mais nessas outras frentes de mercado que está abrindo agora, se não houver o alívio tarifário. Se houver o alívio tarifário ou a tarifa cair, a taxação cair, a tendência natural é encorpar de novo as exportações aos americanos. Tá? Então, assim, o que é importante para você que é desse setor é ter sempre alinhado com o frigorífico, confirmar o destino alternativo, padrão sanitário, ajustar o cronograma de abate, para você não abater mais boi do que tem de comprador de carne. Então, tudo isso é relevante. Como que você faz essa métrica? Analisando os outros compradores. É a mesma dica que eu dei no caso da União Europeia, quando a gente falou lá no começo do frango, e também é a mesma dica que a gente falou também do café para diversificar essas frentes. Tá bom? E a blindagem contratual é incluir a possibilidade de, se houver tarifa, eu não cumprir o contrato e aí ter um prazo maior de cumprimento, reprecificação por conta do aumento do dólar. Os comentários que eu posso fazer aqui são esses. Então, pode passar, Pedro, por favor? Vou fazer só uma conclusão sobre cada uma delas de maneira rápida. O frango. A conclusão é que a janela de recuperação está aberta, ou seja, a partir de agora vai ter uma progressividade, uma notícia positiva, de que quem conseguir comprovar esses requisitos da vigilância sanitária, dos requisitos de mercado que a União Europeia pedir, vai voltar a vender frango para a União Europeia de forma progressiva até estabilizar no patamar anterior, que isso é progressivo. Segundo ponto, o café nos Estados Unidos. O eixo de vendas deslocou, então mudou a fonte, né? Antes a gente exportava mais aos Estados Unidos, agora tem mais variações. A soja, a gente ainda não depende de uma frente ambiental para vender para os melhores mercados, mas no médio prazo vamos precisar. Então a orientação com soja e grãos é que vocês tenham sempre um dossiê documental que comprove a rastreabilidade dessa soja, desses grãos, para quando o EUDR, depois pesquisem, vier à tona e ser verificado, se você é um exportador desses mercados, você não ser prejudicado. Mesmo você tendo uma ótima produção, para você conseguir vender para o melhor mercado e não ficar refém de mercados não tão bons. Tá? Da Argentina, a conclusão é que é algo momentâneo, que nesse recorte sim a Argentina vai ter uma vantagem competitiva, mas depois acaba o gás. E a da crise bovina agora depende muito da tarifa, e o que vai acontecer é, enquanto for mantida essa taxação dos Estados Unidos com o Brasil, é o Brasil abrir mais frentes, principalmente China e Oriente Médio, e a gente começar a alocar a nossa carne para abastecer os mercados que estão abastecendo agora os Estados Unidos. Então, Pedro, pode passar, por favor? Bom, esse foi o primeiro episódio, né, do quadro Campo Internacional. Gostei de estar aqui com vocês, espero que vocês também tenham gostado. O que eu quero anunciar, como dito no começo, é que o Giro Internacional do Agro vai ao ar toda terça-feira, né?
O próximo recorte vai ser de 29 de setembro, no caso, que é de ontem, segunda-feira, até 6 de outubro, que é a próxima segunda-feira, e assim por diante. Como os episódios vão ao ar na terça-feira, de segunda a segunda a gente faz o recorte das principais notícias do mundo internacional para trazer aqui para você no campo internacional. Então eu sempre peço para você se inscrever, ativar o sininho, o lembrete, envie a sugestão nos comentários e foi um prazer estar aqui com você, porque aqui na Rocha Maso vocês não caminham sozinhos.